E daí, como a gente vai morar no 10º andar, venta muito, então você não precisa. Deixar a janela aberta. Deixa a janela aberta. Ou uma tela para entrar. Vamos lá, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer uma oração nesse instante. Vamos iniciar essa aula. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre este momento. Possamos estudar a tua santa palavra, Deus querido, compreendê-la, Senhor, e praticá-la para a glória do teu nome. Nós te pedimos, ser conosco, ó Deus, e nos abençoe agora. Oramos a ti no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma revisão da aula passada lá, capítulo 12 do Apocalipse. Então, eu tentei explicar aqui, explicar para vocês. Eu dou a aula, eu assisto a aula, eu publico a aula, então eu tento pegar o que é que eu não expliquei muito bem, né? Até se eu falei alguma besteira, para tentar corrigir. Então, eu tentei explicar a diferença para vocês da nação de Israel, o Estado de Israel e Israel ideal, o Israel verdadeiro, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a igreja é o Israel de Deus agora, certo? Então, Paulo chama a igreja de Israel lá em Gálatas. Então, a igreja é o Israel de Deus agora. Até a vinda de Jesus, o Israel de Deus, o Israel ideal, era o Estado, a nação de Israel. Então, existe um povo de Deus, que Deus chama Israel por causa da aliança dele com Abraão, Isaac e Israel, que é Jacó. Por causa dessa aliança, existe um povo que ele chama Israel para si. No passado, esse povo foi constituído majoritariamente de judeus, filhos e sangue de Abraão, e uns poucos gentios, como por exemplo Ruth, que era moabita, Raabe, que era de Jericó, uns poucos não judeus faziam parte do Israel. Quando Jesus veio, Israel, nação, não o povo, a nação de Israel, rejeitou Jesus. Isso tudo fazia parte do plano de Deus. A gente precisa estudar isso lendo Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, 10 e 11, Paulo vai contar justamente desse conflito de Israel, nação, que era povo, deixou de ser povo para a entrada dos gentios, das nações que não eram povo. Então, quando os gentios, as nações que não eram povo, entraram no povo de Deus, esse povo passou a ser chamado de a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é o Israel ideal hoje. E ela é formada de judeus e de não judeus. No princípio, ela era formada principalmente por judeus, porque os apóstolos eram judeus, os discípulos eram judeus. Até mesmo quando eles iam para cidades no Império Romano, eles iam primeiro às sinagogas e contavam aos judeus que Jesus era o Cristo, segundo as Escrituras. Porém, obviamente que o Estado judeu é menor do que o Estado do Sergipe, então a população lá, uma hora ou outra, ia ser superada pela população não judaica que se tornasse cristã, e foi o que ocorreu através dos tempos. Hoje, a Igreja de Jesus, ela é formada de todos os crentes verdadeiros em Jesus, que se reúnem em igrejas locais, que é formada de judeus e não judeus. Porém, isso que eu falo que é importante a gente estudar Romanos 9, 10 e 11, Paulo diz que Deus endureceu aos judeus para que os gentios entrassem por um período de tempo, já dura 2000 anos, mas a gente sabe que para Deus vai ser pouco, até que a plenitude dos gentios entre. Quando todos aqueles que Deus quer salvar
entrarem na aliança, Deus vai restaurar Israel novamente como povo. Agora estou falando do Estado de Israel. Deus vai restaurar novamente o Estado de Israel e vai introduzir o Estado de Israel no Israel ideal, no Israel de Deus. Hoje a maioria dos judeus israelenses, eles ou são judeus ou são ateus. A maioria dos israelenses, população do Estado de Israel, ou são judeus ou uma parte pequena até inclusive, mas também judeu, ateu. Existem uns poucos muçulmanos árabes que moram no Estado de Israel, mas aí eles não são israelitas, eles são só israelenses, são só população. E existem os poucos cristãos também que moram lá, mas são só cidadãos, não são israelenses de fato. E uma pequena quantidade de judeus que são judeus messiânicos, que são judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo. No final dos tempos, esse número de judeus que vão se converter a Cristo vai ser grande, vai ser a maioria. E isso é o que Paulo diz, que um remanescente será salvo. Então, Deus vai salvar Israel. Então, é complicado, porque o nome é Israel. Israel aqui, Israel ali, Israel lá. Mas existe uma diferença grande em termos de entendermos a doutrina, a gente diferenciar Estado de Israel e Israel ideal, Israel de Deus. Hoje, ninguém chama Israel. Eu sou Israel de Deus. Você pode ter ouvido uma vez ou outra alguém dizendo isso. Você é o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus. Por quê? Porque Jesus chamou esse povo de igreja. E aí a gente chama de igreja, não chama mais de Israel. Mas na Escritura ainda, algumas vezes, a igreja é chamada de Israel, no sentido de ser o povo escolhido de Deus. Mas esse povo, pastor, essa nação Israel é uma nação teocrática? Não, o Estado moderno de Israel é um Estado democrático de direito. Não, mas assim, lá existem leis, por exemplo, o sábado mesmo, lá eles não... Não, mas mesmo assim é uma lei civil. Pode até ser norteada pela Bíblia, mas eles não vivem um Estado teocrático. Até porque se eles vivessem um Estado teocrático no modelo bíblico, eles teriam que ser uma monarquia e não uma república semipresidencialista. Aí o capítulo 12 mostrou para nós o conflito entre a mulher vestida de sol, que é o Israel ideal, e o dragão, que é o diabo. Então o diabo perseguiu o povo de Deus desde sempre. Ele tentou Eva no jardim e sempre perseguiu o povo de Deus, acusou Jó, depois ele tentou matar Moisés, perseguiu a nação, já formada de Israel, tentando eles no deserto, depois oprimindo eles através das nações vizinhas, mas Deus preservou essa mulher ao longo do tempo. Depois essa mulher cresceu, a mulher deu à luz um filho, o filho foi para o céu. Isso é a vinda do Messias. A gente relacionou isso não com o momento histórico do nascimento de Jesus em Belém, não com o momento histórico da sua morte e ressurreição, mas com o significado dessas duas coisas, a vinda e a ascensão do Messias. Até que na narrativa é descrito como imediato, o filho nasce e é levado para o céu. Então, a narrativa ali não é cronológica. E porque o filho foi para o céu, Satanás foi derrotado, tá bom? Então, esse conflito se dá desde sempre. O dragão persegue a mulher, que é o povo de Deus. A perseguição do dragão aos outros descendentes da mulher, nós vimos, já que o filho foi levado para o céu e a mulher encontrou abrigo no deserto, ou seja, ele não pode destruir o povo de Deus na sua coletividade, ele não pode destruir a igreja há 2000 anos é perseguida em vários lugares do mundo e ela continua existindo. A igreja como corpo, a igreja como organização. Ele persegue o remanescente dos descendentes, outros descendentes da mulher, que são cada cristão individualmente, seja ele brasileiro, seja ele judeu, seja ele árabe, seja ele o que for, certo? Cada cristão individualmente. Satanás vai perseguir cada cristão individualmente.
Então ele pode aqui no Brasil perseguir de uma maneira ideológica. Provavelmente a perseguição que nós vamos sofrer se esse STF continuar com os desmandos que está tendo, entendeu? A igreja uma hora ou outra vai sofrer. Mas ele pode também perseguir de maneira mais dura, como por exemplo lá na Coreia do Norte, na China, Serra Leoa, outros países aí que os cristãos são perseguidos mesmo, presos mesmo, torturados mesmo e mortos mesmo. Mas nós vimos lá, capítulo, versículo 11, que a vitória é certa por causa do sangue do Cordeiro. E por que a vitória é certa por causa do sangue do Cordeiro? O texto dá uma virada e diz que o dragão vem furioso para a terra. E ele diz assim: ai dos homens, porque o dragão está enfurecido contra eles. Então, já que ele não consegue destruir a mulher, que é o povo, no sentido coletivo, e nem o filho, porque o filho foi levado junto do pai, ele se volta contra a igreja. E é isso que o João usa para descrever por que os cristãos são perseguidos. Porque naquele tempo eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, certo? Então as pessoas viravam-se e diziam assim: por que a gente sofre tanto? Essa visão é usada para explicar que a perseguição aos cristãos é uma consequência de um conflito cósmico espiritual que acontece entre Satanás e o povo de Deus. Deu para entender? Então é isso. Agora nós vamos ver os desdobramentos desse conflito. Isso é o nome de hoje, as bestas do dragão. Hoje nós vamos falar das bestas, tá? A palavra besta para nós é uma conotação cômica, mas ela significa monstro, tá? Eu pensei que ela queria tirar. Tá? Essa é besta. Essa é besta. E tem a Aqui besta. é escrita, só a pronúncia diferente. E tem a besta que nem, por exemplo, o pessoal tá com medo, né? Que a Deixa Dilma, ser besta. que a Dilma assinasse o decreto para colocar o chip, né? Aí o pessoal, é o chip da Dilma, é o chip da besta. Mas Da a Dilma besta é outro. fera, no caso. Mas a Dilma é outro tipo de besta, é besta estúpida. Isso. Então, besta, aqui nessa linguagem, é fera. Lembra do filme A Bela e a Fera? Em inglês é The Beauty and the Beast, besta e a bela, tá? Ó. Besta de pista. Então, besta significa fera, monstro, né? Vamos lá na página 44. Vocês já podem copiar as perguntas. Lembrando que nós vamos ter 14 EBDs, 15 EBDs de Apocalipse. As 13 das lições. Na 13ª, vocês vão me trazer perguntas. A 14ª nós vamos fazer uma sabatina, que vai ser rapidez, tá? Que vai ser não, uma sabatina de respostas minhas, tá? Vocês vão trazer perguntas que tenham passado pela lição, para eu responder para vocês. Vocês podem perguntar até, tipo assim, sei lá. A lição vai falar quem é a besta, mas se mesmo assim vocês não lembrarem, pastor, quem é a besta? Aí traz aqui no dia 21, eu vou responder só perguntas suas. Mas vocês têm que me trazer isso uma semana antes para eu pesquisar, porque se eu for responder na bucha, pode ser que vocês façam uma pergunta muito cabeluda e eu não tenha a resposta, tá? E aí, na última, dia 30, é uma gincana. As perguntas das gincanas são as 50 e poucas perguntas que estão no caderno de vocês, tá? Só que não exatamente com as mesmas palavras. Mas se vocês lerem o caderno, lerem as respostas que a gente fez aqui, vocês vão saber responder a pergunta e não vão levar torta na cara, não vão levar balde d'água, cara, todas essas coisas. Gelado, né? Que gincana tem que ter, velho. Se você participar da gincana e não sair sujo, não foi gincana. Então vamos lá, página 44, as bestas do dragão. A leitura é o Apocalipse capítulo 13. Alguém pode ler para nós, por favor?
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os homens que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui, esta a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra vez emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Quantos não adorassem a imagem da besta? A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, seu número é 600. Ora, esse número é 666. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu sei que a revista não trata, tá bom? Então anotem aí nos seus cadernos umas coisas que a revista não vai falar. Primeira coisa que a gente vai falar: há 2 bestas, tá? A primeira besta que sobe do mar, ela é uma besta, uma fera de 7 cabeças e 10 chifres. A segunda, ela parece um carneiro, tem 2 chifres, mas fala como um dragão. Ok? 2 bestas então. As pessoas, algumas igrejas, alguns teólogos, confundem a primeira besta com o diabo. Por quê? Porque ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Porém, o texto diz que o dragão dá poder à besta. Então são 2 pessoas. O dragão é o diabo. Ele tem, na visão anterior, Apocalipse 12, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta é outra pessoa, tá? Então, às vezes, alguns teólogos pensam que a besta seja o diabo encarnado no corpo de um homem. Não é. A besta é uma coisa e nós vamos ver que a besta em si nem é um homem, que um homem faz parte da besta, mas a besta em si não é um homem. Então, o dragão dá poder à besta. Dragão, o diabo é uma coisa, a besta é outra, nós vamos descobrir na lição. Mas a lição não fala disso, sabe? Que o dragão não é a besta. Então, só para vocês saberem, o dragão é o diabo, a besta é outra coisa que nós vamos aprender na lição. A besta blasfema de Deus e do povo de Deus. Isso é importante a gente notar lá no versículo 6. E ela é permitida, aí que eu vou acrescentar, permitido por Deus, que é Deus quem permite as coisas nesse mundo, guerrear contra os santos, guerrear contra o povo de Deus e vencer o povo de Deus. Em que sentido? No sentido de matá-los, persegui-los, prendê-los, tá? E é dado também para ele poder sobre todas as nações. Tá entendendo? Estamos captando onde que a besta vai chegar? É dado para ele poder sobre todas as nações. Tá? Essa é a primeira besta. Uma coisa importante: as pessoas adoram o dragão, ou seja, as pessoas adoram o diabo, e as pessoas adoram a besta, porque a besta vai ser ferida de morte e vai ressuscitar.
na visão, na linguagem pitoresca, tá? Pode ser Uma cabeça, né? uma das cabeças. É que aqui ainda não fala que é uma das cabeças, né? Sim. Não, mas o texto depois fala a besta que foi ferida de morte. Não, né? tá bem isso. Não. Primeiro fala que uma das cabeças foi ferida de morte e reviveu. Na minha Bíblia fala que foi curado. Sim, foi Por curado. isso E foi exaltada. E depois, o versículo 12 fala que eles adoram a primeira besta que foi ferida de charme mortal e foi curada. Depois eu vou explicar por que primeiro ele fala que a cabeça foi ferida e depois ele fala que a besta foi ferida e foi ressuscitada. E a besta faz grandes sinais, tal, faz chover fogo. Claro que isso tudo é linguagem pitoresca também, tá bom? E a besta, isso a revista também vai falar, a besta marca os homens com um sinal. Nós já vimos isso antes, uma marca com um sinal. Quando é que nós vimos isso? Vocês lembram? Como? Quando que nós já vimos no Apocalipse uma marca sendo dada? Nós já vimos. Não? 144 mil. 144 mil recebem um selo na testa de cada um. Aí nós falamos que os 144 mil é a plenitude do povo de Deus. 12 vezes 12 vezes 1000. Então, veja que esse negócio de marca na testa, em nós é literal. A gente tem uma marca na testa, falando cristão. Esse selo na nossa testa de 144 mil é o quê? Vocês lembram o que é o selo? O selo é o... Não, o selo. O selo é o quê? O que te sela, que te faz ser povo de Deus? A gente não sabe que ela não estava na aula. Eu estava na aula, mas agora... Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus. A gente foi selado na testa, mas não tem um carimbo na nossa testa. Mas nós temos o selo do Espírito Santo. Isso é uma linguagem figurada, é uma figura de retórica. João fala de selo na testa. Paulo fala de circuncisão no coração. Ok? Então, são figuras de retórica. Nem eu tenho um carimbo na testa e nem meu coração tem um corte em torno dele. Mas Paulo, usando essa figura retórica, fala circuncisão no coração e João fala carimbo na testa. Selo, carimbo na testa. Aqui a besta carimba a testa e a mão dos seus adoradores. Vai existir um chip na testa de alguém, um carimbo na mão de alguém? Vai existir? Claro que não, do mesmo jeito que não existe um selo do Espírito Santo, um carimbo na minha testa. Não vai existir um carimbo da besta de verdade. Então, através do século, sempre que uma coisa ou outra surge, o pessoal assusta. Primeiro foi o código de barras, porque fala que sem essa marca ninguém compra, ninguém vende, tá bom? Essa marca não permite ninguém comprar e vender. Ai meu Deus do céu, agora todos os produtos vêm com código de barra. Sem código de barra é impossível comprar e vender. O código de barra é o número da besta. O que? Pode ser. É a nova era. Não, isso aí nos anos 90 eu não lembro, eu não era crente, mas era uma febre essa história do código de barra aí. Depois a internet, meu Deus do céu, 666 www. Ai Jesus Cristo, só vai ter compra e venda pela internet e a internet é a besta. Pelo amor de Deus, gente, né? Agora é o chip do Obama, o chip da Dilma, ou o chip, um grãozinho de arroz na mão direita, e aí é o chip da besta. Então, se o cabra for amputado e pôr na esquerda, tá de boa. Então, por que é uma marca, um selo, um carimbo na testa e na mão? Porque as pessoas vão servir a besta de duas formas no fim dos tempos. Então, vamos descobrir quem que é a besta, mas elas vão servir a besta de duas formas. Primeira, a forma por consciência, por ideologia. A pessoa vai ser devota da besta e do que a besta determina. Por isso o carimbo está na testa. Tá? Vão ser pessoas que, por convicção, por consciência, por ideologia, vão adorar a besta. Mas de que de alguma forma? Não, Quem é favor do aborto, quem é favor. Não, mas então, calma lá. E tem outras que por... fugiu a palavra agora. Umas por convicção, por ideologia, e outras por conveniência. Por isso está na mão delas. Como é que a gente fecha um acordo? Fecha um negócio? Um aperto de mão, né? Faço um acordo, faço um tratado, eu aperto a mão do camarada e sei lá, tá? Ou vamos fazer
fazer tal coisa? Não, dá a mão aqui. Isso é um gesto nosso de fechar acordos. Ok? Então, algumas pessoas, por conveniência, não vão adorar a besta por ideologia, mas elas não vão querer ficar sem comprar, sem vender, ser perseguida, ser presa, como os cristãos vão ser. Então, por conveniência, elas vão adorar a besta, por isso que a marca dela está na mão direita. Certo? Então é isso, a marca da besta é isso. Não vai existir um chip de verdade, não vai existir um carimbo de verdade, um código de barra de verdade, a internet é verdade. As pessoas que servirem ao sistema que a besta determinar, isso vai ficar claro. Jesus disse, os discípulos falaram: mestre, como nós vamos saber? Né? Jesus também falou em figura de retórica a respeito da grande tribulação, e os discípulos falaram: mestre, mas como que nós vamos saber? Aí Jesus falou: aonde estiver o cadáver, também vão estar rodeando as águias. Então, você sabe onde tem um corpo morto, porque os abutres ficam voando em cima, não é? Então, quando esse dia chegar, nós vamos saber, vai ficar evidente. Tá? Então, nós vamos saber: opa, isso aqui é uma coisa que é coisa da besta, né? Não vai ser uma coisa tão confusa como é a questão do chip, etc e tal. Embora o chip em si já exista, porque você tem um chip no seu cartão de crédito, você tem um chip no seu celular, e o anticristo vai precisar de um controle populacional, e essas coisas já vão proporcionar para ele. Tá? O seu perfil no Facebook, todas essas coisas já dão um certo rastreamento, né? Um certo controle populacional. A gente sabe, por exemplo, que na China esse controle é enorme, existem câmeras espalhadas por toda a área que é urbanizada na China, e o governo sabe o tempo todo onde você está entrando, onde você está saindo, o que você está fazendo. E hoje em dia, até estou citando a China, que a China eles têm um sistema específico para isso, né? Mas no Brasil mesmo, você cometer um crime, é possível saber onde você estava, se você tem ou não um álibi, por uma compra no cartão de crédito que você fez, um lugar que você foi, uma biometria que você pôs seu dedo lá, sabe se você tem ou não um álibi para o crime que você tem cometido. Né? Então, isso aí vai fazer parte, mas não é isso que é a marca. Tá? Controle populacional, biometria, vai fazer parte do controle que a besta vai implantar, mas não é isso que é o sinal. Eu, cristão, posso ter uma biometria e não sou um adorador da besta. Você tem uma pergunta, Paulo? Assim, o senhor poderia, ou nós poderíamos dizer que a maçonaria poderia ser uma besta, porque ao tempo que a pessoa ela entra na maçonaria, e isso está crescendo espantosamente. Eu acho que o senhor recorda daquele link que eu passei para o senhor. Tanto de cima para baixo como de baixo para cima, para dos líderes como dos liderados. E é visto que eles têm no tocar da mão, eles sabem a posição em que o camarada é. Então, eu creio, e eu vou explicar para vocês, na minha perspectiva, o que é a besta. Eu creio que a maçonaria não é a besta e não é da besta, tá bom? Porque a besta, ela tem poder sobre todas as nações. A maçonaria não tem poder sobre todas as nações. Tem bastante poder na Europa, na América do Norte, algum poder aqui no Brasil, mas em todas as nações ela não tem poder. Tá? Ela tem alguma influência, mas não tem poder. A besta é alguém que vai ter poder sobre todas as nações. Alguém ou algo. Eu já vou falar já por que alguém ou algo. Tá? Mas, né, por outros motivos que não os da besta, o cristão não deve ser maçom. A gente já falou disso aqui, né? Que a maçonaria é uma sociedade interreligiosa, e ali Jesus está em pé de igualdade com Maomé, com Buda, com Dalai Lama e tal. Então ali Jesus não é Deus. Como é que eu vou participar de uma sociedade em que o meu Jesus, que para mim é Deus, é rebaixado numa categoria baixa, ele vira só profeta? Se eu sou cristão, não dá para ingressar na maçonaria. O caminho inverso dá. Se eu sou maçom, dá para me tornar cristão, e aí Jesus sobe um degrau na minha vida. Mas se eu já sou cristão, já tenho Jesus como rei da minha vida, descer um degrau para falar que ele é um profeta, que ele está em igualdade com outros profetas históricos, de certa forma isso é uma blasfêmia. mas não a blasfêmia da besta. Sim, não, mas de certa forma é uma blasfêmia contra Deus. Sim. Tu igualar ele a... Sim, com certeza. Por isso que eu falo, o cristão virar maçom é errado.
O caminho inverso pode acontecer, o maçom se tornar cristão pode acontecer. Hã? Não tem como ser cristão e maçom. Tem. Não, tem. Não, Mas não. assim. A lição hoje é sobre Apocalipse. Outra dia a gente fala sobre maçonaria. Porque a primeira coisa é que ninguém. Então, deixa ser maçom. Ó, a primeira coisa, ninguém sabe como é maçonaria. Eu não sei, vocês não sabem. Tudo que vocês sabem é teoria da conspiração na internet. Mas Besteira, é balela, é coisa besta. tem católicos e invertem maçom. Não, Tem tem católico, pastor. tem evangélico, tem pastores, que é maçom. Mas vamos deixar para falar da maçonaria outro dia, porque a maçonaria é um papo longo. Tá? A segunda besta, veja que ela tem outra característica. Ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então ela parece Jesus, mas fala como o diabo. Ela parece cristã, mas fala como mundana. Sacaram? Que quer parecer como um cordeiro e fala como um dragão? Então, a segunda besta é uma organização religiosa, é um estado religioso. A primeira é um estado político, tá? Porque ela tem 7 cabeças e 10 chifres, que não descobrimos o que significam, e ela tem autoridade sobre as nações, tribos e línguas. A primeira besta, então, é um sistema político. A segunda fala como cordeiro, parece cordeiro, mas fala como dragão, é um sistema religioso, é um sistema religioso, parece cristão, mas não é. E a segunda besta exerce poder da primeira besta, ou seja, esse é um sistema religioso autorizado pelo sistema político. A segunda besta exerce o poder da primeira besta, então o sistema religioso autorizado pelo sistema político. E o sistema religioso, a segunda besta, ordena que façam uma imagem e adorem a primeira besta que foi morta com chaga mortal e reviveu. Esse sistema religioso seria aquilo que tu falou numa das primeiras aulas, voltado ao ecumenismo? Eu vou falar aqui na lição, agora vamos para a lição. Agora que vai para a lição, isso foi a introdução. Isso foi a introdução. Aqui é rapidez, e vocês sabem que aqui a leitura é boa. Motivação. No século XIII, um monge italiano foi chamado para interpretar uma carta estranha encontrada entre os documentos de um cardeal. Ele leu a carta e entendeu que ela fazia referência ao aparecimento do anticristo. Vocês viram que até agora ainda não falei o nome anticristo, né? Este mesmo monge fez várias sugestões de quem seria essa figura. Numa das mais conhecidas, argumentou que ele nasceu entre os muçulmanos do norte da África, o seu nome era Saladino. Identificações como essa são recorrentes durante a história. Diante disso, é muito importante ter uma perspectiva clara sobre que figura é o anticristo e o seu papel como opositor do povo de Deus. Então, ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram dizer quem era o anticristo. Os cristãos preteristas, ou seja, que interpretam o Apocalipse com uma literatura que fala do passado, do pretérito, eles vão dizer que o anticristo é o imperador Domiciano, o imperador romano Domiciano. Então o anticristo é o Domiciano, ele destruiu Jerusalém, etc., perseguiu os cristãos e tal. Os adventistas vão falar que é o Papa. Não, existe folhetim adventista, você já viu, eu já vi, em que afirma inclusive que é o Papa João Paulo II. Eles acreditavam que o Papa ia ressuscitar de algum jeito, tá? Só que aí o Francisco renunciou, o Bento XVI renunciou, o Francisco entrou e jogou um balde de água na previsão deles, né? Que aí como é? Que segundo eles o Papa João Paulo era o 6º Papa desde quando o Vaticano é um estado, né? E aí o 7º Papa, que é o Bento XVI, ele ia durar um pouquinho de tempo e o 6º ia voltar de novo. Então eles acreditavam fielmente que o Papa João Paulo II ia, porque o Papa João Paulo tomou um tiro a queima-roupa, então a besta que foi ferida de morte. Então, você já pegou esse folhetinho aí da Igreja Adventista, você já leu, tá? Só que aí o Papa Francisco jogou um balde d'água nos planos da Igreja Adventista, né? E eles erraram a previsão. Isso é recente, viu? Eu mesmo, Tá no 8º, então. quando eu me converti lá em 2010, eu já vi esse folhetinho. 2007, aliás, mas em 2010 eu vi esse folhetinho. Os protestantes do século XVI e XVII
né, os protestantes tardios já, depois da Reforma, eles, nas suas confissões, eles escreviam que o anticristo era o papado, não um papa em si, mas o papa que estiver ocupando o papado é o anticristo. Então, luteranos, calvinistas, anglicanos, batistas, todas as confissões do século XVI e XVII vão dizer que o anticristo é o papa, não um papa, mas quem ocupa o posto é o anticristo. Seria passado de geração em geração. Sim, cada vez que um papa morre, outro assume, e ele é o anticristo em exercício. Bom? E os pentecostais vão falar que é o diabo porque tem 7 cabeças e 10 chifres, né? Eles vão achar que é o diabo, mas a gente já viu que o diabo é o dragão é uma coisa, o anticristo, a besta, é outra coisa. Opa, já deixei escapar que a besta é o anticristo. Pastor, não sei se é nesse contexto aí, mas esses dias eu vi um folhetim sobre dizer que o mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Mas o folhetim dava ênfase de que o mundo está sob o domínio, que é ele que manda e desmanda no mundo, né? E que ele é o representante da terra, porque lá em Jó, estava dentro da reunião, e ele é o representante da terra. Eu não consigo aceitar, porque eu discordo e tal. Deus é soberano e manda até no diabo. O diabo é o diabo de Deus. Não, mas ele é o representante. Não acredito que Deus ia deixar o diabo ser representante. Não sei se vocês já ouviram isso, mas né, Lutero fala que o diabo é o diabo de Deus. Né? O diabo é um cão raivoso e indomado. Se ele pegar, ele estraçado. Só que ele tem uma coleira. Essa coleira está na mão de Deus. Então, ele faz muito estrago, mas só até onde Deus permite. Vamos lá, então, o negócio de ficar tentando adivinhar quem é o anticristo é furado. É igual tentar ficar adivinhando a vinda de Jesus. Um monte de gente já tentou adivinhar, falei aqui algumas e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, a besta que aparece no capítulo 13 é um monstro, um animal monstruoso, mas no final da passagem bíblica, tomamos conhecimento de que a sua descrição animalesca esconde uma identidade humana. O seu número é o número de um homem. Em algum momento do passado, uma guerra no céu resultou na expulsão do dragão. Paralelamente, esse mesmo dragão falhou em destruir o Messias Jesus durante seu ministério terreno. Como não conseguiu destruir Israel, a mulher, nem o Messias Jesus, ele partiu para cima dos demais descendentes da mulher, os seguidores de Jesus, sua igreja. Satanás está irado e, para perseguir a igreja, levantou duas figuras, a besta do mar e a besta da terra. A ira do dragão, Satanás, se baseia no fato de ele ter sido derrotado e ter pouco tempo. Né? Nós já vencemos no sangue do Cordeiro, Satanás só está aguardando o dia que ele vai ser finalmente derrotado, por isso que ele está furioso. Essa visão profética do Apocalipse revela a razão dos crentes serem perseguidos e odiados no mundo. É o que o capítulo 12 nos explicou. O primeiro ato de guerra do dragão foi levantar duas bestas. Por que o dragão não consegue fazer perseguição diretamente? Porque Satanás não pode tocar diretamente nos crentes. Daí ele precisa instrumentalizar pessoas de carne e osso para que façam isso. Essa é a razão de ele levantar as bestas para perseguir os crentes. Ele levantou uma besta do mar e outra da terra. A primeira besta age pela truculência, pela força. A segunda pela sedução, pela coerção, pelo jeitinho. Então, nós já falamos já da primeira e da segunda. A primeira é uma força política, né? 7 cabeças, 10 chifres, autoridade sobre as nações. A segunda é uma força religiosa, parece um cordeiro, mas fala como um dragão. A primeira besta vem do mar. Ela tem 7 cabeças. O número 7 indica algo pleno, completo, cheio. Ao dizer que ela tem 7 cabeças, João está apontando para o seu grande poder. Então, o domínio da primeira besta é como? É um domínio parcial? Não, é um domínio pleno. Os Estados Unidos têm domínio pleno sobre o mundo? Não, então os Estados Unidos não é a besta. A União Europeia tem domínio pleno sobre o mundo? Não, então a União Europeia não é a besta. A maçonaria tem domínio pleno? Não, então a maçonaria não é a besta. A China tem domínio pleno? Não, então a China não é a besta. A ONU tem domínio pleno? Nem ela tem, então não é a besta, mas vai existir uma organização política
global com domínio sobre todas as nações. A essa organização, os Estados Unidos vão se render, a União Europeia vai se render, o Brasil vai se render, a China vai se render, todas as nações vão dar a sua soberania para que a besta as governe. Entenderam? Isso é um fato. Vai acontecer. Ela é um reino. Todos os animais das visões de Daniel eram reinos, não era? O primeiro animal era Babilônia, o segundo era a Medo-Persa, a terceira era os macedônios, né, que eram os gregos, o quarto era Roma antiga. Então a besta é um governo, é um sistema político. Só que esse sistema político é maior do que a Babilônia, é maior do que a Pérsia, é maior do que... É um sistema geral, global. Beleza? Então tem poder pleno, controla geral. Onde que eu estou aqui? Quando dizemos que Jesus é o cabeça da igreja, estamos nos referindo à sua liderança, ao seu controle sobre ela, a igreja. Cabeça é símbolo de liderança, por isso que a besta tem 7. Quando o texto bíblico diz que essa besta tem 7 cabeças, está se referindo a alguém que é muito poderoso e que tem grande controle. Anota aí do lápis do lado da sua revista. Liderança plena, liderança total. Você não precisa imaginar um monstro de 7 cabeças de verdade, porque essa besta é uma pessoa, né? Aliás, vou até acrescentar o que a revista não fala aqui. Uma das cabeças dessa besta é uma pessoa. A besta em si é um sistema. Do mesmo jeito que a besta de Daniel era Roma, não era um imperador, era Roma. Quando um imperador estava no posto, ele era, né, a besta. Quando trocava o imperador, outro imperador assumia o exercício. Então a besta, nós vamos ver que ela já foi várias pessoas através da história, mas vai existir uma pessoa que vai ser a última no final dos tempos. Ao indicar que além das 7 cabeças ela tem 10 chifres, isso é ainda mais reforçado. Chifre é símbolo de governo, de reinado, e eu vou acrescentar aqui de força. Chifre é um símbolo bíblico de força, tá? De uma forma simbólica, o Apocalipse indica que a besta é uma pessoa poderosa e que governa sobre muita gente. Não precisa ser necessariamente um governo sobre 10 regiões, pelo fato de ter 10 chifres, tá? Mas é um grande governo. Então 10 aqui é exagero. Algumas pessoas pensam que os 10 chifres sejam 10 regiões, né? Como se o mundo fosse depois partido em 10 regiões administrativas. Não precisa ser necessariamente isso. O número 10 aqui vem mais reforçar o exagero, que a força dela é grande, tá? Não é necessário governar 10 países para ser um grande governante. Dependendo do país, um só basta. Por exemplo, os Estados Unidos são uma confederação de 50 estados, né? A China, pelo contrário, é um estado unitário, um só estado, grandão daquele jeito. Então a gente não tem que ficar se atendo muito a essas literalidades de 10 países, 10 reis, etc. e tal. O Apocalipse continua dizendo que essa besta tinha diademas, coroas sobre a cabeça e um nome, né? Aqui se escreveu um monte, mas é um nome de blasfêmias. A besta quer ser uma espécie de divindade. Ela quer impressionar as pessoas com milagres, com gestos, com ações, pela força. Ou se age como ela quer, ou ela manda matar. A blasfêmia aqui mencionada é uma referência ao fato de a besta, uma figura humana, assumir uma postura divina, né? A segunda besta manda que todos adorem a primeira besta. Quando alguém assume o lugar de Deus, está efetivamente blasfemando contra ele, porque Deus é um só. Beleza? Então lá em 2 Tessalonicenses, anota aí na sua revista aí, para vocês saberem. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, 8 e 9, Paulo descreve o anticristo como o iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 e 8 e 9. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês sentirem como é que Paulo fala desse homem que é o anticristo.
ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se apresentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios e mentiras. Então, você vê, nós ouvimos que o dragão dá poder à besta. Paulo fala que o anticristo age segundo a eficácia de Satanás. A gente não ouviu falar que a segunda besta, que é um poder religioso, manda que todas as nações adorem a primeira besta? Paulo fala que o anticristo quer ser Deus, quer estar sendo adorado como Deus e se opõe a qualquer outro Deus. São a mesma pessoa, mas a retórica é outra. A de Paulo é mais literal e a do Apocalipse é bem pitoresca e simbólica. Beleza? Só relacionando uma coisa a outra. Como nós relacionamos o sermão profético de Jesus com os 7 selos, relacionamos aqui agora, então, as bestas com o que Paulo já falou lá em 2 Tessalonicenses sobre o anticristo. Porque o nome anticristo mesmo não aparece no Apocalipse, tá? Esse já é uma interpretação que se dá dos 2 textos um ao outro. O culto à besta. Em síntese, Apocalipse 13 mostra Satanás promovendo uma grande perseguição contra os crentes por meio de uma pessoa muito poderosa, a besta. Em termos históricos, esta grande besta que blasfema e quer posição de Deus é a pessoa do imperador romano Domiciano. Por quê? Porque ele implantou um culto ao imperador e quem não adorasse o imperador nos templos era morto. Nós já vimos isso lá nas cartas do Apocalipse, né? Capítulo 2 e 3, que fala que os crentes deveriam perseverar. Pérgamo estava onde existia o trono de Satanás, que era o culto do imperador. Esmirna estava sendo perseguida porque eles não adoravam o imperador, e etc. E tal. Seria mais ou menos, pastor, como hoje, muito próximo, assim, claro, de uma maneira muito mais intensa, mas seria mais ou menos o que hoje a gente vê na nossa sociedade, onde a gente vê que parece assim que tem se criado, de certa forma, até uma raiva contra as pessoas que querem pregar o cristianismo por uma questão política, né? Por conta dessa visão política, onde cristãos estão sendo, digamos assim, sendo crucificados pela sociedade, né? Por querer impor agora que todos têm a religião deles. Esse é o discurso, né? E condenam com veemência os conceitos bíblicos. Seriam mais ou menos, então distorcendo a tal modo que mesmo cristãos, pessoas que se dizem cristãos, têm apoiado movimentos como, por exemplo, o LGBT, né? Dizendo com aquele discurso de o que importa é que se amam, é que cada um seja feliz e cada um cuide da sua vida, né? Com questões relacionadas a não, o Estado é laico, então a gente não pode falar de Jesus na escola, por exemplo, né? Aquela desculpa de eu não vou pregar o Evangelho porque o Estado é laico, então eu não vou falar de Deus na minha profissão. Seria mais ou menos, hoje de uma maneira muito mais sutil do que provavelmente vai acontecer, mas se a gente for olhar o certo, será mais ou menos isso que hoje a sociedade brasileira tem enfrentado nesses problemas. Vou dar um exemplo histórico. Quando a União Soviética ela abraçou as demais nações ali e formou aquela federação, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela implantou um Estado ateu. Então era proibido ter religião. Se você fosse religioso, você era preso, morto, torturado. Tanto é que Praga, a República Tcheca, praticamente não tem igreja. Era um Estado ateu. Conseguiu alcance global? Não conseguiu, né? Embora fosse um negócio muito grande, embora também fosse vermelho como o dragão, mas não era a besta ainda, tá bom? Então conseguiu um alcance muito grande, mas não é ainda a besta. O Brasil é um Estado laico. O Estado laico significa que todas as religiões, inclusive o ceticismo, têm liberdade. Eu acredito que o
o governo global que vai se formar por ocasião da imersão da besta vai ser um Estado ecumênico. Não vai ser um Estado laico que permite todas as religiões. Vai ser um Estado ecumênico que aglutina todas as religiões numa religião só, estatal. E que se você não fizer parte da religião ecumênica, você pode ter Jesus como Deus, mas você tem que adorar junto com todo mundo. Sim. Aí você vai ser perseguido, perder seu emprego, perder sua propriedade, ser preso, torturado, morto. Mais ou menos por aí que vai se dar a coisa. Tá? Então ele deseja receber adoração. O Domiciano foi assim, a besta também. E permite que se promova, principalmente nas regiões orientais do Império Romano, o culto imperial. O culto imperial se dava em verdadeiros templos construídos em honra ao imperador. Isso já acontece lá na Coreia do Norte, por exemplo. Né? Lá eles adoram o avô do Kim Jong-un. Né? Nele havia um culto para os imperadores que já morreram, mas principalmente ao imperador que estava vivo e governava o império no trono em Roma. Então vocês entenderam como que o anticristo não é uma pessoa, mas a pessoa que está em exercício durante esses eventos que vão se dar. A segunda besta é menor, ela tem 2 chifres apenas. Né? Isso é interessante porque 2 na Bíblia tem significado de dualismo, de contraste. Tá? Então pode ser que essa religião ecumênica seja binária. Não sei como, porque eu não sou nenhum visionário, mas 2 tem esse sentido na Bíblia. 2 tem sentido de ser um governo, um sistema, né? Que aqui não é político, é um sistema binário. Por exemplo, o semipresidencialismo é um sistema de governo binário, em que o presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Tá? Então, o poder executivo é dividido em 2, e ali a gente poderia chamar de 2 chifres. Aqui não é político, aqui é religioso, mas porque ele tem 2 chifres, pode ser que essa religião ecumênica tenha 2 sumos sacerdotes. Pode ser que seja um sistema religioso binário, ok? É uma besta com poucos chifres, com um certo poder mais limitado, porque ela é subordinada à primeira besta, né? Ainda assim ela age como um cordeiro, ela age como Jesus, o Messias de Deus. Ela quer se parecer com ele, falar como ele, mas a gente viu que ela fala como o dragão, né? Esta besta é um falso profeta. Em termos históricos, essa pequena besta que promove a adoração da grande besta é o sacerdote local do culto imperial, enquanto levava as pessoas a adorar o imperador romano. Nós já vimos isso lá nas cartas também. Quem agia assim nas igrejas das cartas? Os nicolaítas, os que seguiam a doutrina de Balaão e Jezabel. Eles diziam assim: não tem problema, você vem no domingo de manhã, você vem na igreja, e domingo à noite você vai no templo do imperador lá, e sabe, lá é só um dever cívico seu. Ir lá no templo do imperador, adorar o imperador, é só um dever cívico. Adorar de verdade, você adora Jesus. Então, Jezabel, os balanitas e os nicolaítas ensinavam isso na igreja. E essa religião ecumênica vai vir com a mesma sutileza. Não, mas você é cristão, você pode continuar frequentando a sua igreja, mas uma vez por semana, uma vez por mês, você tem que ir lá prestar a sua adoração à besta, né? Que a gente já sabe que é um estado totalitário aí, certo? Então já acontecia lá no passado o culto ao imperador, nós vimos nas cartas, e é o que vai acontecer no fim do mundo. Vou chamar de fim do mundo aqui para ficar mais fácil de entender. As bestas foram descritas como se fossem animais, mas são apenas pessoas, não são figuras demoníacas, mas pessoas instrumentalizadas por Satanás. Por isso o Apocalipse termina o capítulo argumentando que seu número é um número de homem, 666. Uma coisa muito importante, a revista não fala da marca, né? Da marca da besta, mas muita pessoa confunde marca da besta com o número da besta. Marca da besta é uma coisa, número da besta é outra coisa. Marca nós já vimos que é adorar a besta, ou por consciência ou por conveniência, por isso está na testa e na mão. O número da besta é o que faz identificá-lo. O que faz identificar quem é a besta é discernir o número do seu nome.
sugestão do autor aqui, e a minha também, é interpretá-lo à luz do valor simbólico dos números entre os judeus. O número 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude, por isso é símbolo de Deus. Já o número 6 é o número do ser humano, porque o homem foi feito no 6º dia, tá? Então 6 na Bíblia é o número do homem. É o número do ser humano. 6 é homem, 7 é Deus. 666 é um 6 que deseja ser 7. É um homem que deseja ser Deus. Porém, 6 não vira 7. O máximo que ele consegue é uma dízima periódica. 6,66, mas não chega a 7. Com esse jogo de números, o Apocalipse faz referência a uma figura humana que deseja ser tornado uma figura divina, como era o imperador romano. É um homem que quer ser adorado como Deus, como Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 2. Por isso que ele é 666. Ele é um homem, muito poder, muita autoridade, mas não vai ser 7 nunca. Ele não é Deus, de fato. Relação com a vida. Tenho proposto nesse estudo 3 níveis de leitura. O primeiro nível é o histórico. Nele nos perguntamos quem era a besta no tempo de João. A primeira besta e a figura escatológica do anticristo são a mesma coisa. Nos tempos do Apocalipse, sua identidade era a pessoa do imperador romano, a figura que agia naqueles dias conforme a descrição de Apocalipse 13. Desejava adoração e promovia a morte de quem se recusava. Era o Domiciano imperador. O segundo nível de leitura é o nível dinâmico. Toda a escritura é palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia fala hoje como falava na época de João. E falou durante todas as gerações até agora. O nível histórico não esgota a escritura. Então, foi o Domiciano. O Domiciano não existe mais, não vai mais haver anticristo? Vai sim. Tinha uma besta na época de João, bem como em todas as épocas posteriores. Elas se manifestam continuamente como dores de parto, de forma cada vez mais intensa e em intervalos cada vez menores. Por isso, o crente pode ler o Apocalipse hoje e se perguntar: quem age como besta? Quem odeia o povo de Deus e promove a sua perseguição? Ao contrário de uma pessoa ou uma instituição humana que age como se fosse Deus e promove a perseguição, saiba que ela, ao encontrar uma pessoa ou instituição humana que age como se fosse Deus e promove a perseguição, saiba que ele é um instrumento do dragão e age como a besta e anticristo. Então não sei se hoje existe um anticristo para nós aqui no Brasil, mas eu sei que existe em outros lugares do mundo. Assim como o presidente da União Soviética nos anos 80, lá no Kremlin, quem estivesse sentado no Kremlin era um anticristo para aquela população. Hitler foi um anticristo para os países que ele dominou. Então a gente sabe que essas pessoas que exercem, o rei saudita é um anticristo para os cristãos da Arábia Saudita. Para a gente entender. Esse é o nível dinâmico da leitura. Em 1 João 2,18 encontramos uma curiosa expressão: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que essa é a última hora. Essa passagem fala da vinda de um anticristo, ênfase no singular aqui, mas também de vários anticristos, no plural. A besta é uma só? Não, são várias. Na época de João era o imperador Domiciano. Hoje em dia, quem persegue o povo de Deus também é besta. A besta é qualquer um que almeja o lugar de Deus e não esteja satisfeita com sua humanidade. Sempre existiram na história humanos não satisfeitos com a sua humanidade que queriam ser deuses. O terceiro nível de leitura é o escatológico, ou seja, é o que olha para o futuro e para as últimas coisas. Ele olha para o futuro. O texto de 1 João, lido no parágrafo anterior, fala de anticristo no singular e no plural. Isso significa que também podemos usar o princípio das dores de parto em relação ao anticristo. Domiciano, o anticristo do tempo de João, não foi o único a se manifestar.
Outros apareceram durante a história e continuarão a aparecer até o momento imediatamente anterior à volta de Jesus, em que se manifestará o maior de todos eles. A besta do final dos tempos será a maior de todas. Ela é quem implementará a grande e verdadeira tribulação narrada no selo de número 5. Essa besta será maior em que sentido? Ela ainda é uma pessoa, mas o seu instrumento de controle, o seu potencial de destruição e perseguição serão muito maiores do que todos os anticristos anteriores. Alguns autores costumam chamar essa figura do final dos tempos de adversário escatológico ou anticristo escatológico. Este último anticristo promoverá uma grande perseguição contra todos os crentes do mundo. Ela proporá a adoração ou morte, e nesse momento os verdadeiros discípulos de Jesus preferirão a morte. Diante da proposta da besta surgem dois caminhos. O caminho é a aceitação do seu convite. Com isso, a pessoa não morre nas mãos da besta, mas morrerá debaixo do juízo do cordeiro quando ele voltar. O caminho 2 é rejeitar o convite da besta, morrer sob suas mãos, mas ressuscitar para a glória quando Jesus retornar. Então, o André comentou uma coisa aqui. Nesse tempo, ou você vai falar da sua fé, ou você vai falar da fé ecumênica. Ou você vai adorar a besta, ou você vai adorar. Então, por exemplo, Mara, André são professores, Caio está se formando. E aí? Já hoje existe uma pressão para que você não leve para a sala de aula nenhuma manifestação religiosa. Porém, nós vivemos um país majoritariamente cristão, que é o Brasil. Então, ainda, as escolinhas ali até o quarto ano, o pessoal faz oração antes de começar a aula, etc. e tal, as criancinhas. Mas quando a besta subir do mar aqui, quando o anticristo surgir, isso vai realmente ser algo tipo assim: ou nega Jesus, ou você vai ser preso, expropriado, exonerado dos seus cargos e adorar a besta. Senão, perde tudo, inclusive até a vida. Bom, deu para sacar mais ou menos o que são as bestas? Primeira, o poder político, 7 cabeças, 10 chifres. Quem tiver no cargo é o anticristo em exercício. Tiver no cargo é o anticristo em exercício. A segunda é um poder religioso, parece o cordeiro, mas fala como dragão. Tem 2 chifres, pode ser que seja um sistema religioso binário. Tá bom? Pode ser que não seja um só. Vou falar o nome aqui, mas não é isso, não é exatamente a pessoa. Pode ser que não seja um só papa dessa religião. Pode ser que sejam 2 papas, tá bom? Seja 2 sumos sacerdotes, 2 líderes máximos. Por isso tem 2 chifres nesse cordeiro aí, tá bom? Então, o segundo cordeiro, que é uma religião ecumênica, vai falar para você: não tem problema, você é cristão, você é batista, você é evangélico, mas você pode ir na sua igreja, mas você tem que também participar da religião ecumênica que adora o Estado totalitário, que adora o governador de todas as nações. Quem ceder esse tipo de ecumenismo é quem tem a marca na testa e a marca na mão. Quem ceder essa sedução de adorar o anticristo na forma de um governo totalitário é quem tem a marca da besta na testa ou tem a marca da besta na sua mão. Beleza? Tranquilinho, né? Respondeu aqui também. Tamanho. Quem Satanás usa para instrumentalizar sua perseguição aos cristãos? A besta. Ele usa para instrumentalizar a perseguição que ele faz sobre a igreja. A besta do mar. Isso, as E a duas besta bestas, da terra. as duas bestas da mar, a besta do mar e a besta da terra. Tá? O Satanás não pode vir aqui pegar você pelo pescoço, então ele usa pessoas, né? Pode ser o governo para te impedir de falar do evangelho e te prender, pode ser o seu vizinho louco que detesta crente e vai e que agride porque você é crente. Isso aí depende do lugar do mundo que você viver. Mas nos últimos dias ele vai levantar 2 bestas, uma força política e uma força religiosa, para instrumentalizar essa perseguição em definitivo. Quem são as 2 bestas que sobem da terra e do mar e da terra?
Besta do mar, quem é? Anticristo. O anticristo. E a besta da terra? Falso profeta. Falso profeta, tá bom? O que significa as 7 cabeças e 10 chifres da besta que sobe no mar? Força, poder, governo. Liderança e poder. A liderança das cabeças, liderança completa, por isso eu acredito que vai ser um governo global mesmo, vai governar até a Antártica. E os 10 chifres, força. 10 é o número do exagero, chifre é um símbolo de força. E o que significa o número 666? Homem. Que homem? O homem que quer ser Deus. Exatamente. O anticristo que quer ser adorado como Deus. Ah, pastor, eu achei que 666 ia falar o nome do caboclo. Tem uns que falam. E alguns falam que é o João Paulo II calculando 666. Outros vão falar que é Nero Kaiser, né? Nero César, Nero Kaiser. Se você fizer, eu nem lembro como chama esse cálculo de letras aí. Você sabe, não chama? Tem um nome certinho, era para eu saber porque já li muito sobre isso, mas não lembro da cabeça. Mas existe como calcular letras nos alfabetos e Nero Kaiser em hebraico. Nero Kaiser em hebraico soma 666. Vicário Filis Deis, que é o título que o Papa recebe, em números romanos soma 666. Mas tem um problema. O Apocalipse foi escrito em grego, então teria que ser uma soma no alfabeto grego. Não adianta somar Nero Kaiser no alfabeto hebraico, nem Vicários Filis Deis no alfabeto romano. Tem que ser uma soma no alfabeto grego. Tá? Mas não é essa a intenção. A intenção é dizer que ele é um 666. Ele é um homem que quer ser Deus. Beleza? Sim, E Paulo. assim, na verdade, pode até existir esse chip mesmo, que quem não chegar a ter ele não vai poder comprar, porque Então, a grande questão é que o chip já existe. Você consegue viver só com dinheiro em papel, dinheiro vivo? Eu e você já não conseguimos. A gente já tem um chip aqui no bolso. Não tem? O cartão? Mas dependendo do caixa que você chega, que nem lá em Jaú, o caixa do Sicredi lá é biométrico. Então o chip está aqui. O Banco Brasil Na também. biometria. O Banco do Brasil libera também, o chip é biométrico, eu nem ando com o cartão no bolso. Você vai votar agora nas próximas eleições? O chip só não está no seu corpo, o chip está no aparelho, mas ele já faz o controle de quem você é, onde você está, o que você compra, quanto você ganha, a Receita Federal já vem atrás de você. O chip já existe. O anticristo vai usar essas coisas? Claro que vai. Né? O Facebook faz reconhecimento facial. Então, essas coisas já existem. Mas não são essas coisas a marca da besta. A marca da besta é uma marca mais simbólica, como a marca de Deus é o Espírito Santo, que é algo bem simbólico. Não existe um carimbo na minha testa, nem um corte no meu coração. São símbolos para representar que o Espírito Santo... Mas quem é cristão pode ficar tranquilo. Depois nós vamos ver, nós já lemos, né? Que quem recebe a marca da besta? Aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Você tem o selo do Espírito Santo? Tenho. Eu tenho a marca, eu tenho uma circuncisão no meu coração. Eu sou cristão. O meu nome está escrito no livro da vida. Então a besta não vai conseguir carimbar você. Só vai receber o carimbo da besta quem não tem o seu nome escrito no livro da vida. Cristãos não tem que se preocupar com a marca da besta, porque a marca da besta é um sinal sobre os incrédulos. A única preocupação nossa é que eles vão nos perseguir. Hoje no Irã é proibido evangelizar, mas mais do que proibido evangelizar, o governo iraniano paga uma recompensa se você denunciar alguém que tentou evangelizar. Então, como é que você vai evangelizar um iraniano? Se o cara for lá e te denunciar na polícia, ele ganha uma recompensa. Ele ganha, por exemplo, $10 mil para te denunciar. Você vai preso e ele ganha dinheiro. Quem que é louco de evangelizar no Irã? Não vamos longe, França também, você não pode ficar evangelizando isso aí. Então tem todas essas questões aí que a marca da besta tem significado. E os incrédulos têm a marca da besta, eles já têm a marca da besta. Os incrédulos já têm, porque eles já adoram a besta, porque eles já adoram tudo o que não é Deus.
Só que vai haver uma besta escatológica, um anticristo escatológico, um governo global, e nesse tempo, nós cristãos, que não vamos nos submeter a isso, aí vamos ser perseguidos, né, presos, expropriados de maneira mais pontual do que é que a gente sofre hoje no Brasil. Nós não temos que se preocupar com isso. Tá? A nossa vida, a preciosidade da nossa vida não é aqui, não é essa vida terrena e nem essa vida material que a gente tem. Então, se a gente for decapitado, não chega nem a sofrer, né? Cai a cabeça do corpo e já é acolhido pelo Senhor nos ares. Estou falando disso, gente, porque não adianta a gente querer viver um evangelho de céu de algodão doce, porque os apóstolos todos foram crucificados, linchados, esfolados vivos, decapitados, e a gente acha que é bonitão para não sofrer perseguição nenhuma. Existem pessoas hoje no mundo que estão sendo perseguidas. Então, nós que vivemos num país, né, mamão com açúcar que nem o Brasil, temos que estar preparados. Pode ser que exista uma virada, uma guinada global aí para o surgimento do anticristo na nossa geração. E aí, ou você nega Jesus, ou você ou confessa Jesus e morre, ou nega Jesus e vai para o inferno. E aí? A escolha é essa, bem simples. É mais gostoso, né, vir na igreja e só pensar que a coisa é Deus vai abençoar, carro novo, casamento dos sonhos, mas essas coisas não são a Bíblia não. A Bíblia é as coisas são mais sérias no reino de Deus. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação que vocês queiram fazer? Vamos orar então. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos agradecer. Pai, a tua presença nos colocamos e te pedimos. Abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós. Te peço, abençoe a vida dos meus irmãos. Que, Senhor, essas palavras possam ficar guardadas em nossos corações. Que nós possamos saber, ó Deus, que virão dias em que nossa fé será provada e que devemos confessar a Jesus, sejam lá quais forem os prejuízos que isso nos traga. Senhor, persevera-nos, fortalece-nos, para que nós sejamos fiéis naquele dia. Senhor, eu te peço, despede esses meus irmãos em segurança aos seus lares, abençoe o domingo de cada um deles, que nós possamos estar aqui à noite para prestar um culto ao teu nome e aperfeiçoar a nossa fé no Senhor por meio da tua santa palavra. É a nossa súplica e clamor que fazemos a ti no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. A aula está encerrada, não vamos em paz, somos acordados. Então,